E aí pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Iago aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai para a 13ª aula da nossa catequese tradicional. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o nono artigo do Credo, no qual professamos crer na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, e é muito conteúdo porque a gente tem para tratar aqui. Então esse ponto específico ele vai ser dividido em 3 aulas, tá? Sendo a primeira que a gente vai falar hoje sobre a igreja em geral, o que é a igreja, quem faz parte da igreja, quem se salva. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a estrutura da igreja e na aula seguinte a gente vai falar sobre a comunhão dos santos. Então, antes da gente prosseguir, já deixa o like, te inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das nossas próximas aulas, envia esse vídeo para quem tu acha que vai curtir ele ou que precisa assistir ele e já comenta aí embaixo: creio na Santa Igreja Católica, beleza? Para a gente começar então, vamos fazer a nossa oração de sempre, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o nono artigo do Credo, ele nos ensina que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu uma comunidade visível aqui na Terra, a Santa Igreja Católica, onde todos os seus membros, vivos ou mortos, estão em comunhão uns com os outros. Aqueles membros que estão vivos, que é o nosso caso, formam a chamada Igreja Militante. Os que já morreram e estão no purgatório, pagando pelos seus pecados, para que possam entrar no céu sem mancha, compõem a chamada Igreja Padecente. E aqueles que já estão na glória, desfrutando da visão beatífica, formam a chamada Igreja Triunfante. E todos esses compõem uma só igreja. E bom, o termo igreja, em grego eklésia, significa assembleia ou convocação de pessoas. E a essa assembleia, a essa igreja, nós somos chamados pelo Senhor para conhecer e amar melhor a Deus, da forma mais perfeita possível, observando essa divina lei, prestando a Ele o culto que lhe é devido e assim sendo salvos dos castigos que a gente deveria sofrer por conta dos nossos pecados, graças aos méritos adquiridos por Cristo na cruz. Méritos esses que nós aceitamos quando cumprimos tudo aquilo que nos ordena a Santa Igreja Católica, que Ele mesmo instituiu e a qual Ele mesmo conferiu a autoridade e a missão de ensinar a verdade aos homens. Dessa forma, vemos que fora da Igreja não há salvação. Bom, uma vez que a gente quer ser salvo, o que é preciso para fazer parte dessa Igreja de Cristo? Nós precisamos ser batizados, crer e professar a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, participar dos sacramentos que Ele instituiu, como a Sagrada Eucaristia e a confissão dos pecados a um sacerdote, e também reconhecer a autoridade do Papa, que é o chefe da Igreja, bem como reconhecer a autoridade dos demais pastores da Igreja, que são os bispos e, sob a autoridade deles, os padres, de modo especial, os párocos, que são os chefes das paróquias. Ou seja, nós temos o Papa, que é o chefe da Igreja Universal. Abaixo do Papa, nós temos os bispos, que são chefes das igrejas locais, chamadas dioceses. E dentro dessas dioceses, há subdivisões, como por exemplo por bairros, onde há mini-comunidades que se reúnem para celebrar a Santa Missa. E essas mini-comunidades nós chamamos paróquias, e elas se reúnem num templo sagrado, que comumente a gente também chama de paróquia, que é a igreja do teu bairro, do meu bairro, enfim. E sobre o Papa, é importante que se saiba que ele é o mais importante dentre todos os sucessores dos santos apóstolos, porque ele sucede o próprio São Pedro, príncipe dos apóstolos. E o seu cargo, portanto, o seu posto, é o de maior poder e responsabilidade dentro da Santa Igreja Católica. Lembrando aquela frase do inesquecível Tio Ben, do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ele está mais do que certo. E isso, esse poder e essa responsabilidade delegadas ao Santo Padre foram determinadas pelo próprio Jesus Cristo, quando ele disse a Simão: de agora em diante tu serás chamado Pedro, que em aramaico é a palavra Kéfas, a mesma utilizada para pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eu darei a ti, Pedro, as chaves do reino do céu, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, assim como tudo que tu desligares na terra também será desligado no céu. E esse relato vocês encontram no Evangelho escrito por São Mateus no seu capítulo 16. Foi assim que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu então o papado. Porém, da mesma forma como Jesus um dia subiu aos céus, Pedro haveria de morrer, e alguém teria que ficar no lugar dele chefiando a Igreja de Cristo. E assim foi feito. São Lino sucedeu a São Pedro,
A São Lino sucedeu Santo Anacleto, e a Santo Anacleto sucedeu São Clemente I, e assim sucessivamente, até chegarmos a São João Paulo II, Bento XVI e agora o Santo Padre, o Papa Francisco, que já é o Papa de número 266 nesses quase 2000 anos de história da Igreja. Desse modo, portanto, todos aqueles que não reconhecem o Papa como seu chefe espiritual na Terra não fazem parte da Igreja de Cristo. E o grande caráter distintivo da Igreja de Cristo em relação a tantas seitas heréticas que se proliferam, especialmente no Brasil, como fungos, são o fato da Igreja de Cristo ser una, santa, católica e apostólica. Bom, em primeiro lugar, a Igreja é una porque os fiéis de todas as épocas estão unidos entre si pela mesma fé, os mesmos sacramentos, a mesma lei divina, o mesmo culto e sob a chefia do sucessor de São Pedro. Assim, da mesma forma que há um só Deus, uma só fé e um só batismo, há também uma só Igreja de Cristo. Dizemos também que ela é santa, porque santa é a sua cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo, e também porque santos foram muitos de seus membros ao longo dos séculos, bem como é santa a sua fé, as suas leis e os seus sacramentos. E não há santidade fora dela. Além disso, dizemos que ela é católica porque o termo grego katolikos significa universal, ou seja, os fiéis de todas as épocas, independentemente de idade, sexo, condição social, fazem parte dela, uma vez que todos os homens são chamados a fazer parte da Santa Igreja de Cristo. Dizemos também que ela é apostólica, porque possui uma sucessão episcopal ininterrupta, desde os santos apóstolos até os seus atuais bispos, além de pregar a verdade transmitida pela tradição oral desses santos apóstolos e de ser governada até hoje pelos seus legítimos sucessores. Por fim, dizemos também que ela é romana, porque os 4 itens que a gente acabou de ver, a unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade, só se encontram na única igreja que tem por seu chefe, desde o primeiro século, o bispo de Roma, cidade na qual São Pedro, o primeiro papa, foi morto crucificado de cabeça para baixo, e onde até hoje se encontra o seu túmulo, que está enterrado abaixo da Basílica de São Pedro, como um sinal visível das palavras do próprio Cristo: Tu és Pedro, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. E bom, essa igreja, tal qual uma pessoa, possui um corpo e uma alma. A alma da igreja é composta pela fé, a esperança, a caridade, os dons da graça e do Espírito Santo e todos os tesouros celestiais provenientes dos méritos de Cristo e dos seus santos. E o corpo da igreja é composto por nós, seus fiéis, bem como pelo seu ministério de ensino da verdade, pelo culto divino, pela sua regência e pela sua ordem externa. Só que apesar da gente ser membro da igreja, isso não é suficiente para a nossa salvação, porque existem membros vivos e membros mortos da igreja. Os membros vivos são os justos, ou seja, aqueles que vivem em estado de graça, que é quando o fiel está confessado e buscando viver uma vida de virtudes, sem incorrer em pecados graves. Já os membros mortos são todos aqueles que se encontram em pecado mortal, ou seja, que atentaram contra pelo menos um dos 10 mandamentos da lei de Deus ou os 5 mandamentos da igreja, e fizeram isso de forma deliberada, sem ainda terem se arrependido do seu pecado, e muito menos terem ido buscar um sacerdote para se confessar. Para esses, caso não se arrependam, haverá choro e ranger de dentes no castigo eterno do inferno. Mas para os que buscam obedecer às leis de Deus, a plenitude eterna do ser é o que aguarda por eles no céu, quando contemplaremos a Deus face a face. E vejam, se há membros da igreja que não se salvam, o que dizer daqueles que estão fora da igreja? Não há salvação fora da igreja, assim como não houve salvação fora da Arca de Noé, que é uma prefiguração da igreja de Cristo. E eu sei que aqui pode surgir uma dúvida com relação às pessoas que viveram antes da vinda do Cristo, assim como também aquelas que não foram batizadas por algum motivo alheio à vontade delas, ou que sequer chegaram a ter contato com o Evangelho. E bom, a igreja nos ensina que os santos que viveram antes da vinda do Cristo, como Moisés e Elias, por exemplo, eles se salvaram por meio da fé que tinham no Cristo que havia de vir, o que faz deles membros espirituais da igreja. E há também aquelas pessoas que se empenharam em buscar a verdade e buscaram viver uma vida correta de acordo com aquilo que elas aprenderam que era o certo, que elas tinham plena convicção de que era o correto. Pessoas que não deixaram de se converter por recusar a verdade, por recusar o evangelho, mas simplesmente por não terem tido a oportunidade de se converter, porque talvez nunca tenham ouvido falar do evangelho. Essas pessoas, ainda que estivessem apartadas do corpo da igreja, estavam unidas à alma da igreja e, portanto, no caminho da salvação. É o que a igreja chama de ignorância invencível.
E claro, também caso a pessoa tivesse o desejo de se batizar, mas algo alheio a ela impediu que isso se concretizasse, ela também não tem culpa e por isso está unida à alma da igreja. Agora, as pessoas que são batizadas, mas não vivem em plenitude tudo o que a igreja ensina, ou então não creem em todos os ensinamentos da igreja, essas pessoas vão para o inferno se não se arrependerem e passarem a viver tudo o que ordena a Santa Madre Igreja, bem como passarem a crer em tudo o que ela ensina. E isso se dá porque, como disse Jesus, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, conforme lemos no capítulo 16, versículo 16 do Evangelho segundo São Marcos. Só que vejam, a fé não é simplesmente acreditar em algo, porque o diabo acredita em Deus mais do que eu e tu. E mesmo assim ele está no inferno. Crer, portanto, é praticar aquilo que Jesus ensina, porque a fé sem obras é morta, nos ensina São Tiago, no capítulo 2, versículo 17 da sua carta. Se, portanto, a gente diz crer, mas não coloca em prática a fé que a gente professa, a gente está ativamente recusando a salvação. Ok, agora digamos que alguém pergunte, tá, mas e se a igreja ensinar algo errado? A igreja nunca erra. A igreja de Cristo é infalível. Tudo o que ela ensina é digno de fé, porque, segundo o próprio Cristo, ela é continuamente assistida pelo Espírito Santo. Assim, aqueles que se recusam a crer em um único artigo ensinado pela igreja que seja, eles perdem a fé e se tornam hereges. Por fim, vale colocar aqui, a igreja de Cristo jamais vai perecer, porque o próprio Cristo prometeu que ela duraria até o fim dos tempos, quando disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela, conforme está escrito em Mateus 16, versículo 18. Sim, a Igreja de Cristo, como nós vemos ao longo de toda a história, vai ser perseguida, porque primeiro foi perseguido o seu divino fundador e esposo, como nos diz o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo São João, no capítulo 15, versículo 20. E conforme nos relata Santa Faustina em seu diário, no número 1418, a esposa deve ser semelhante ao seu esposo. E a outra razão pela qual a igreja sempre vai ser perseguida é porque ela reprova os vícios, combate as paixões desordenadas e condena todas as injustiças e erros. Porque ela é mestra infalível em fé e moral e tem a missão de guiar todo o rebanho de Cristo rumo ao céu. E agora sim, para concluir essa primeira parte do 9º artigo do Credo, cabe a nós, fiéis católicos, amarmos infinitamente a Santa Igreja de Cristo, bem como nos alegrarmos e nos sentirmos honrados por fazer parte dela, além de nos empenharmos pela sua glória e fazê-la crescer cada vez mais, nos utilizando de todos os meios que nós tivermos ao nosso alcance. Amém? Muito obrigado por terem assistido até aqui, espero que o conteúdo tenha sido edificante para vocês. Peço que rezem uma Ave Maria por mim, desejo que Deus Nosso Senhor abençoe vocês e as famílias de vocês e que Nossa Senhora interceda sempre por vocês. Forte abraço então e até a próxima!